Ó, lá no tripé. Mexeu. Aí, ó. Começamos a gravar, gordinho. Já tá gravando, e aí, obviamente, muito bem-vindo, meus amigos da Movement, para mais um episódio da Resenha Movement mensal. Eu gosto mais quando você manda muito bem. Faltou muito bem, mas tudo bem, a gente segue assim. Pedro quebrou. Quebrou a tradição. Léo Cabral, meu querido professor Léo Cabral. Caralho, tô vendo. Tem tempo, né, gordinho? Não posso... Eu posso, assim... Já falei merda, né? Já falei merda. Já chamei de gordinho ao vivo. Vamos ver. Já Fala, moçada! Tudo bem? Homenagem ao amigo nosso. Aí, não, vamos começar de novo, Pedro. A gente está, então, para a nossa resenha mensal, que no último mês a gente não conseguiu fazer, porque eu estava com Covid, né? Eu tive Covid, aí a gente não conseguiu fazer, nem online eu tinha condição de fazer, eu não queria fazer nada. E aí a gente tem a tradição de fazer isso, que é para bater um papo descontraído, tomando uma cervejazinha, para a gente falar sobre exercício. Na última edição que a gente fez, a gente convidou o Leta, e na verdade a ideia era que a gente fizesse sempre só eu e o Alan, né? Tomando a cerveja e tal, sem convidado. Mas aí a gente sacaneava tanto o André Leto com as cervejas que ele toma, que é só cerveja ruim, que aí a gente falou, porra, sacaneava, cara, vamos chamar ele, cara, para uma resenha com a gente aqui, que aí ele vai tomar uma cerveja maneira. Aí a gente acabou convidando ele, e aí mudamos a ideia de... E aí falou, pô, vamos trazer alguém, e aí, obviamente, você já estava nos planos, e aí foi logo o primeiro a ser chamado. Então, aí, prazer enorme, Léo. Cara, porra, sabe da nossa amizade aí de admiração. E obrigado, longa Léo. Data e obrigado. Falei demais. com ele na quarta-feira e já está aqui na mesma hora, falou, não, vamos fazer esse final de semana, só não consigo ir até vocês ainda, mas a gente já entra aqui na gravação no online mesmo, não vamos deixar isso passar não, então obrigado, Léo Cabral, meu querido professor Léo Cabral, professor da faculdade, tempos lá de 2003, 2004, 2005, laboratório. Lembra, Léozinho? Fala um pouquinho de você aí para a galera. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite desses dois amigos, né? Um prazer enorme estar aqui com eles, batendo esse papo, né? Trazendo a nossa conversa, né? Sobre reflexões, sobre dogmas, paradigmas, sobre histórias da gente. Pessoas que eu tenho um carinho muito grande. O Pedro, meu contemporâneo de faculdade, eu era calouro dele, mas a gente se aproximou na faculdade. O Alan depois também tive a oportunidade de conhecer na época do R9. Cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Né? Obrigado pelo convite. Nós estamos selecionando, assim, a dedo esse da nossa resenha, que é uma resenha que ela ou finaliza o mês, ou inicia, e no mês passado, como o Pedro já falou, a gente acabou ficando sem, por conta dele ter contraído o Covid. Quando ele melhorou, liberou, a gente teve aqui em casa, minha mulher e meu filho pegaram, deu não detectado o meu, apesar de não ter me isolado deles aqui, e aí a gente teve que ficar mais um período em quarentena e está voltando agora à ativa. Então, para bater esse papo com você, e aí, Léo, depois de você, a gente quer convidar o Hércules, cara. Tá lá em Jaguané. Rocky, vai trazer o Rocky? Dr. House. Rock, Dr. House, eu não vou falar nada. Pedro lá no grupo do LaFiex, cara. Tem que botar o Pedro. Tem que botar o Pedro. A gente tem um grupo no WhatsApp do LaFiex, cara, que é engraçado. Tem o Nelson Rubens do PubMed. Tem a galera lá. Se botar lá, eu vou perturbar muito lá. Aí, o Nelson Rubens do PubMed é demais. Explica aí essa do Nelson Rubens do PubMed. Nosso querido, amado... Pode falar o nome dele? Pode, claro. Alberto Sá Placebo, doutor, PhD, né, em fisiologia. E aí, cara, ele manda uma coisa, ele tá... Ok, Nelson Rubens do PubMed. Né? Ok. Nelson Rubens do PubMed. É porque todos os artigos que saem de Covid, ele já coloca lá comentando o que é um fiasco, o que é bom, o que vale. Cara, em falar nisso, eu não sei se a galera já segue, talvez vocês dois sigam, mas é uma dica para a galera que está vendo a gente. Tem um cara chamado Léo Costa,
O Instagram dele é Léo Costa PBE, Prática Baseada em Evidência. Que ele, cara, ele é sinistro, o cara é fantástico, ele faz um trabalho de todos os trabalhos que saem quando Léo Costa, PBE, Prática Baseada em Evidência. Quando ele fala de pré-print, se foi, como é que foi os estudos, cara, análise crítica. Com análise crítica, óbvio que tem uma opinião dele, mas é muito fundamentado, vale muito a pena sobre Covid, e a galera que está assistindo a gente aí, segue ele lá, porque é realmente informação de primeira linha, assim, muito bom. O placebo vai gostar, né? Eu acho isso aí, Pedro, para mim, é música para os meus ouvidos, sabe por quê? Já começando a nossa resenha aqui, já entrando. Hoje o que me decepciona na educação física, sabe, Pedro? Você vai entender bem, porque a gente viu isso junto, quanto estudante, é que a educação física hoje deixou o pensamento crítico de lado, né? Hoje a gente vive... tem um livro ali que eu gosto, do Peter Diamond, um dos caras que criou a Singularity University, chama Abundância. Esse livro ele fala muito da abundância. Hoje a gente tem abundância de conhecimento, abundância de várias coisas. E a gente... o Alan também pegou isso bem, né? A gente tinha desafios que a gente dava lá, os caras faziam. Vou contar do Alan depois do Polo, do teste de Cooper, depois a gente conta. Mas a gente vem de uma geração, cara, que a gente tinha que entrar na internet depois da meia-noite, né? A gente tinha que ir no CCS, lá naquela parada, um fedor do cacete de umidade. A gente tinha que ir lá falar com o pessoal na Fiocruz, né, os deficientes auditivos, né, que atuava a gente, pra gente pedir um artigo. Hoje o cara, sai um artigo, né, o cara sabe na hora, consegue receber na hora, gratuitamente, não tem trabalho nenhum. Só que a educação física hoje, infelizmente, tem a opção de gente que usa o copyright, né? O copyright é a técnica de você usar a persuasão através das palavras do seu texto, através das palavras dos scripts de vendas, você tem um vídeo que você grava, e o cara não tem um pensamento crítico de analisar o que ele está recebendo. O cara tem uma conversa persuasiva, e as pessoas estão banalizando a ciência de uma maneira, né, que me deixa triste, né? Porque no passado a gente lutava para ter evidência, que tinham poucas. Hoje a gente tem uma abundância, mas as pessoas usam mal essa informação. Isso me incomoda muito, porque acho que mais do que nunca o consumidor final, a sociedade, vem ampliando a sua visão da importância do profissional de educação física, né? Hoje eu acho que, assim, dentro dessas notícias tristes, não sei se o Alan ficou sabendo, o pai do Henrique Neto morreu, né? O Ricão trabalhou com a gente. Não fiquei sabendo, não. O Henrique, cara, várias pessoas morrendo, né? Falei assim, vai ter algumas coisas desse cenário triste, de perdas. Bom, uma delas, né, que a gente tem, o que eu vejo, o consumidor final está desmembrando o conhecimento, que exercício não é apenas para aptidão esportiva, não é apenas para questão estética, é para a saúde, né? Eu acho que o consumidor, era muito pouco as pessoas que viam isso. Mas a educação física, por outro lado, ela tem que se livrar dos dogmas, né? Os paradigmas, né? O aeróbico engorda, as coisas que os caras saem falando aí, as pessoas acreditam piamente sem criticar. E numa época que a gente não tinha tanta evidência, a gente focava na metodologia, na estatística, no design experimental do artigo. E hoje você tem uma riqueza muito grande, né? Então, acho que é uma reflexão importante saber que um cara faz um trabalho bacana como esse, é muito legal, né? Muito legal mesmo. Não, e realmente é extremamente rico, e ele não é da educação física, Léo. Não. Ele não é de formação. Médico, né? Não sei se é biomedicina, enfim, também não é médico, não. É uma área dessas biológicas. Mas aí eu vou falar o seguinte, ó. Quer ver? Não tá aqui não, cara. Tem um amigo meu que me deu de presente um livro chamado As 7 Leis Mais Malucas da Ciência. Um amigo meu tá aqui com a gente aqui. Eu acho que todo mundo tinha que ler, né, Pedro? Aquele livro, não vai entender isso. Cara, mas é isso, Léo. O que você está dizendo é um negócio muito... A gente sempre teve essa distância, né, entre o que a ciência falava e o que o cara fazia na ponta. E o que a gente sempre tentou fazer na Movement foi isso, né? Foi tentar estreitar e fazer essa ponte aí entre as coisas. E o que parece ter acontecido realmente nos últimos anos, aí, especialmente com o Instagram e até parafrasear esse cara, o Léo Costa, que ele fala muito o seguinte: leia a porra do paper todo. É o LPPT, né? Leia a porra do paper todo. Porque o nego começa a ler só resumo e joga aquilo ali no Instagram
e aquilo acaba virando uma verdade, né? Às vezes completamente fora de contexto, fora do senso crítico que você está falando. E isso realmente é algo que a gente precisa resgatar. Eu vi lá no site do Fórum Mundial de Economia, o pensamento crítico, né, é uma skill, uma habilidade que foi apontada em 2015 como as 10 habilidades mais importantes para as pessoas chegarem em 2020. Tá? Então, o pensamento crítico era o número 2 da lista. E aí, o cara dá um exemplo muito bacana no artigo, que é o seguinte, eu acho muito do caralho, assim, faz o seguinte, você entender a importância do pensamento crítico, antes de começar a ler esse artigo, você vai agora no Google e coloca assim, você gosta de tomar café? Cara, assim, quais são os malefícios de você tomar um café? Aí tomar um café, cara, café pode aumentar a sua ansiedade, café pode atrapalhar seu sono, café pode prejudicar a sua saúde. Agora você faz o seguinte, procura no Google quais são os benefícios de você tomar café. Pô, café melhora o seu sono, café melhora a sua ansiedade. O cara faz Cara, o pensamento crítico, se você for lá buscar, cara, vai ver que, dependendo da tua sorte, né, você vai ver informações não, talvez, extremamente conflitantes. Não, e tem mais, né? Hoje em dia, com esses algoritmos todos, à medida que você começa a entrar num looping ali, parece que só aparece para você aquilo que reforça o que você acha, né? Exatamente. Então, tu fica num ciclo vicioso de informação ainda. Se você não e buscar... para tu sair da bolinha é difícil, né? E aí, o Léo, que você está falando aí, tem um outro ponto, né? Porque você realmente tem isso. Você vai ter as pessoas, vamos colocar aqui as pessoas falando que o café faz bem e as pessoas falando que o café faz mal. E na ciência você tem esse antagonismo também, nos grupos de pesquisa. E o problema que eu vejo, aí eu vou um pouquinho, né, na lateral disso aí, que é quando a gente também se apega em função de uma ciência, se apega a um determinado, não diria dogma, mas um viés, e por conta desse viés que a gente se apega, deixa de olhar o contraponto e só consegue entender, quando vê o contraponto, todas as falhas que existem naquilo que está sendo investigado, e só consegue ver os acertos do lado daquilo que o seu viés aponta. E fica com a mente fechada para poder ver quando alguma coisa pode ser diferente daquilo que você vem falando há muito tempo. E aí a capacidade que tem, que eu acho que o melhor exemplo que eu conheço, Léo, é o Paul Rhodes, de pegar, por exemplo, toda a pesquisa dele, que falava do atraso da ativação do transverso do abdômen como um fator importante para a dor lombar. Isso, fator importante para a dor lombar. E ele vira público e fala, não, tudo que eu pesquisei, que eu falei, não é isso. Né? O atraso da ativação do transverso não explica a dor lombar. O cara pega dezenas de trabalhos publicados e fala... ele tem coragem, né? O cara, porra... Eu já falei isso aqui em algumas outras resenhas. Ele tem coragem de vir a público e falar que a pesquisa dele estava equivocada. Enquanto tem muita gente que assume um ponto de vista e depois fica com... Acho que é vergonha de falar assim, olha, eu estava falando isso, mas não é bem o que eu estava falando, eu estava errado, tem uma maneira diferente de ver. Esse é um exercício da vaidade, né? A gente já teve algumas conversas importantes sobre vaidade, eu e o Léo, porque somos dois caras muito vaidosos, né? E esse é um exercício de vaidade foda, né, Léo? Tem um acrônimo que vem do mundo militar chamado VUCA, né? O que é esse acrônimo? Né? O V é o volátil, o incerto começa com a letra U, o C de complexo e o A de ambiguidade. Nesse caso, a ambiguidade da interpretação dos fatos era fundamental, tanto que hoje, quando você vai fazer uma tomada de decisão rápida, né? Você tem um sprint, né? Existem várias estratégias na área de gestão de projeto. Blitzscale, sprint, Scrum, ou seja, uma das coisas que você tem na tomada de decisão para começar a fazer alguma coisa é ter pessoas com perfis, com características diferentes para pegar a riqueza da ambiguidade da interpretação para ficar mais perto possível do certo, porque a gente não vai acertar às vezes de primeira, né? Então, às vezes, o viés de acreditar em algo faz com que você não leve em consideração que a sua interpretação possa ser ambígua em relação ao outro. Não significa que seja mais certo ou mais errado, mas talvez a complexidade de informações, né? Se a gente olhar aquele artigo, aquele suplemento clássico do Medicine Science Sport Exercise de 1987, que foi um suplemento só com artigo de revisão de treinamento de força. Aí teve o trabalho do McCartney, teve o trabalho do Jim Gordon-Sale. Cara, agora você pega aqueles trabalhos, um falou de metabolismo, que depois até aquele suplemento foi a grande inspiração
no livro clássico do Paul Holcomb, né, cara? Aquele suplemento é a grande inspiração. De lá para cá, quanto daqueles mecanismos que a gente tinha e de hipóteses que eram limitados e que hoje a gente tem uma amplitude maior de visão que é muito diferente. Quando a gente não tinha resposta, por exemplo, se pegar o trabalho que vocês fizeram na época da graduação, né, do estímulo com uma RM, cara, no outro dia, às vezes volta e meia eu entro no PubMed assim de hobby, né, para dar uma olhada, né, não li mais como eu li antigamente. Aí, cara, eu vi um trabalho no Jonas Trave parecido com aquele de vocês, cara, até te mandei, do cara fazendo um estímulo de força de alta intensidade antes de um trabalho de potência, não fala a memória, né? Então, cara, ali a gente tinha várias hipóteses de mecanismo, mas a gente não tinha como medir, não tinha como explicar o que causava, né, o aumento de repetições pelo fato de você estimular o cara antes, fazer uma repetição máxima, por exemplo. Então, acho que o avanço é muito importante. Agora, é claro que a gente precisa considerar que a gente pode errar também, né? Errar é bom. O grande problema é que a gente cria... Tem um livro que é muito legal, que eu estou relendo agora, chama Mindset, a Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Ela basicamente, resumindo o livro, ela divide o padrão mental da gente em 2 padrões. O mindset fixo e o mindset de crescimento, né? O mindset fixo, a gente quer parecer inteligente o tempo todo. Então, quando a gente quer parecer inteligente o tempo todo, a gente tem medo de errar, a gente foge de desafio, a gente não quer correr risco, né? E a gente não aprende. A gente não cresce, né? E a gente, por querer, né, e às vezes com viés muito tecnicista que a gente tenha, possa ter na nossa formação, para parecer inteligente, para com medo da exposição da vaidade, nosso ego, nosso orgulho, a gente perde a oportunidade de ter uma visão muito mais ampla, né? E descobrir coisas que a gente talvez nem imaginasse que podia ser um fenômeno, um mecanismo, né, um fator responsável de uma intervenção de treinamento, por exemplo, né? É perfeito, né? Se você perde a coragem de errar, diria que a coragem mesmo de errar, né, Léo? Você também perde uma grande oportunidade de aprender, né? E o erro, muitas vezes, na própria faculdade, Léo, e aqui vai uma crítica a qualquer período de formação, que a nossa educação ela é muito atrasada nesse sentido, mas o erro ele é tratado de forma punitiva. A faculdade te ensina o seguinte: se você tirou 10, tem 10 questões, se você erra uma, você é punido com 1 ponto a menos, ou seja, errar não é legal. Esse é o recado da nossa educação. Você péssimo não está premiando o acerto, né? Você está punindo o erro, não premiando o acerto. Tem um livro que fala muito disso, isso aqui, ó. O mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre, mas para mim o melhor livro dele é esse aqui, ó. Empreendedorismo não se aprende na escola. Ele fala muito disso, ele critica muito essa questão educacional, transformação educacional que a gente tem, por justamente não fazer as pessoas errarem. Mas tem alguns professores na faculdade que não corrigiam a prova do aluno e dava 10, cara. Tem uns malucos fazendo essas paradas aí, velho. Tem essas coisas também, né? Eu não achei que você ia querer falar sobre isso aqui. Porque aí, já que você falou, assim, eu fiz a faculdade, o Léo foi meu professor, e eu fiz a disciplina de musculação com o Léo Cabral. E foi o meu 10 mais difícil que eu já tirei na minha vida, com um professor. Foi na PR2, na época chamava PR2 ou AV2? Acho que era PR já. Não, de PR mudou para AV. Era PR e depois mudou para AV. Eu não lembro, eu sei que era a segunda prova do semestre e a prova deu um trabalho danado para tirar 10. Conta pra gente essa história aí, Leozinho, aquele 10 que eu tirei com você. Um orgulho de tirar 10 com a prova do Léo Cabral. Era uma prova que a gente tinha, assim, as questões assim, descreva detalhadamente. É assim mesmo. Olha, tempão fazendo a prova. Uma das coisas que eu acho que ali, eu era muito jovem, né? Eu falo, o nosso amigo, olá, gente, tudo bem? Eu falo que ele era maluco, né? Porque ele me contratou para ser professor universitário quando eu tinha 24 anos de idade, né? Eu nunca faria isso, velho. Mesmo comigo, foi a mesma coisa comigo. Fala aí quem é o Olá, gente, tudo bem, né? Marcelo Costa. Marcelo Costa, nosso mestre. Cara, que eu tenho uma gratidão enorme, abriu várias oportunidades para mim, me ajudou bastante. Para mim, foi quem abriu a porta para mim na Estácio, foi ele. Gratidão eterna. Eu tenho uma gratidão enorme, Marcelinho. Olá, tudo bem? Olá, moçada. Olá, moçada. Olá, moçada. Olá, moçada. Tem um delayzinho. Olá, moçada. Tudo bem? Eu falo assim, Marcelinho é maluco, contratou como professor com 24 anos, né? Eu acho que ali a gente tinha uma preocupação, muita seriedade, de muito envolvimento. A gente tinha um propósito muito definido. Ih, caramba, vai acabar em bateria. Mas deixa eu só botar aqui para carregar, peraí. Eu quero ver se a gente Ele pediu, durante anos, ele falou, Alan, ele me chama de careca, carequinha, não conta essa história para ninguém.
Aí, essa semana passada, no grupo lá do LafX, surgiu um assunto que tinha a ver, eu falei com ele no particular, lembra, Gordinho? Ele, não, pode contar lá, agora já pode contar. Não, e tinha uma coisa assim que a gente refletia. A prova, ela é uma etapa da avaliação, mas muitas vezes tinha uma coisa que eu achava, que você julgar o aluno apenas só pela prova, né? Tem várias questões importantes, né? Como tudo. Então, o Alan ganhou 10 na prova sem eu corrigir a prova dele. Para entender, ele estava enrolado, aí pegou, aí encontrou, me deu a prova 10 e virou para mim e falou assim, tu não escreveu merda não, né? Posso ficar tranquilo. Eu ainda tenho responsabilidade sobre a correção. Eu tenho que reler a prova. Não, mas vou te falar, sabe qual que é o problema disso? O problema disso aí é porque o aluno, ele fala assim, porra, o Alan tirou 10. Alan, dá tua prova aí, deixa eu ver o que você colocou. Mas eu olhei depois da prova, mas ele tirou 10 mesmo. Aí eu vou falar, porra, mas eu notei isso. Para mim, ele errou, ele deu errado. Tem muito entendeu? Esse que é o ponto. O perigo disso é isso. Não, mas eu assim, eu olhei bem depois, já tinha lançado no diário, já tinha lançado no sistema. Você, o Gabriel, tinha tirado 10 mesmo. Vocês tiraram 10, não é porque... Isso que o Léo tá falando de jovem, cara. Pô, quando eu entrei na Estácio, eu entrei lá na Rua do Bispo, né? Eu ainda entrei quando era lá Não entrou no Axie primeiro, pô? Não, eu entrei no Rebouças. O Axie, eu fui, mas acabei não entrando. Na época era o Vicente. E aí eu entrei no Rebouças, meu primeiro período, né? Os primeiros 2, 3 períodos que eu dei aula, cara, a minha correção, ela sempre foi assim, tu deve lembrar, mas nessa época ainda era mais, porque eu tinha tanta preocupação de ser corretinho, ser justo na correção, que eu pegava e ia... eu falava assim, ó, a questão valia 1, aí era 0,2 para quem colocou isso, 0,3 se colocou isso, mais 0,4 se botou isso e mais um 0,1 se botou isso. Aí eu corrigia, me dava um trabalho do cão, porque eu corrigia, falava, não, faltou isso, faltou aquilo, eu somava e dava nota no final. E quando a primeira prova que eu corrigi, eu falei, caraca, o nego foi mal demais, cara, a galera vai ficar louca, vai reclamar pra caramba comigo. Aí quando eu apresentei e fui falando, olha, é isso aqui, então você olha, se você tiver feito isso, o símbolo referente é com 1 corte, com 2 cortes, com 3 cortes, e aí desconta isso. No final, ninguém falou nada. Não tem o que falar. Porque estava tão... Mas isso é o que o Léo falou, é o rigor da juventude, e aí, obviamente, é aquela coisa de você não querer errar, e aí depois, ao longo do tempo, eu fui suavizando também, né, cara? Você muito jovem é isso que o Léo falou. Eu também não me daria o emprego, por melhor que eu fosse. Cara, 24 anos, 23 anos, sei lá quanto que eu tinha, é muito pouco tempo, você não tem... E você acaba não tendo experiência, que para mim esse que era o pior, assim, eu dava minhas aulas muito com aquilo que eu tinha lido e não com aquilo que eu tinha feito. E a gente precisa unir um pouco isso, sabe? O que você faz junto com o que você leu, né? Com o que você tem de conhecimento, e aquilo favorece demais o aluno. Então, na época, eu não tinha, era muito inexperiente, estava recém-formado, tinha acabado o mestrado, tinha 2 anos de mercado só, muito pouco tempo, né? Então, para essa, o cara do laboratório não faz muita diferença, mas para um cara da prática, né? O Bring the Gap. É isso aí, e é isso mesmo. O Pedro vai contar que a gente foi quase preso nos Estados Unidos, não, né? Oi? Conta o que você quiser, Léo. Isso foi antes de eu começar a dar aula na Estácio, hein? A gente foi para os Estados Unidos e... eu e o Pedro, que a gente viajou para os Estados Unidos. A gente foi em 2001, né? Eu tinha ido já em 2000 com o Vitor Bidoni, A gente foi em 2001. Você, o motorista era eu e o cara do mapa era ele. Aí eu passei no Stop and Go, tu lembra? A gente foi preso, cara. O Léo arranjou uma... A gente... Já fazia merda nessa época. O congresso, né? Que a gente ia, era o congresso do American College, isso, né? E nesse congresso eu ia apresentar um pôster, que era, na verdade, era eu e o Sandro, que a gente tinha feito um trabalho que fazia parte do meu mestrado, e a gente submeteu um pôster, então eu ia apresentar, eu e ele lá, ia levar o pôster. Só que eu tinha um amigo surfista, Eduardo Bagé, que estava morando em San Diego, na Califórnia.
Aí eu falei, pô, vamos passar antes lá, vou lá ver se dá um pulo lá na casa dele e tal. E aí o gordinho, acabou que a gente foi. E aí quando a gente foi pra Califórnia tem que ter carro, né, maluco? Não tem jeito. Agora eu tô me lembrando o que tu vai falar, já sei o que tu vai falar. Não, nem vou não. E aí, cara, ele vai falar do mexicano. Era só desgraça. Tá gravando, eu não vou ficar fazendo edição de novo. Não, já parei aqui, era só desgraça. No que vocês vão falar. Não, do mexicano. Nós só lá paramos, ó. Era só desgraça. Rio, Miami, Los Angeles. Pegamos o carro lá, aí dirigimos até San Diego. Na época não tinha GPS, não tinha memorar mapa, né? Aí esse cara de mapa lá. Aí o amigo dele foi encontrar com o amigo dele, né, cara? Cara, cheio de fome, a gente com muita fome, cara, 2001, muita fome. E eu, cara, não que eu seja expert hoje em dia, não, mas acho que eu melhorei muito. Mas eu tava no livro 1 do Brasas, quando eu fui com ele lá para os Estados Unidos, né? No vestibular eu tinha feito espanhol, cara. Aí ele, ó, não esquece, quando tu for pedir a comida, né, no spice. No spice. É porque era um lugar mexicano, irmão. E aí o mexicano lá pica, né? Os caras são bravos. Aí ele assim, ó, olha pro lado, meu irmão. Cara, no corredor só tinha a parada de pra beber água, velho. Porrada de pra beber água. Olha, aí, no spice. Cara, ele pediu, eu fiquei lá, tava cansadão, cara, eu pedi, meu irmão. Esqueço nunca mais, cara. Eu dei minha primeira mordida no burritos, cara. Meus olhos começaram a lacrimejar, cara. Eu esqueci de pedir, cara. Só que o dinheiro tinha contadinho, tinha acabado de me formar, cara. Eu dinheiro. É aquele ali, né? Cara, eu, tipo assim, errei ali e me ferrei, cara. Não deu pena, cara, deu pena. Não tinha, cara. Aí eu mordi assim, ó. Comecei a lacrimejar, a chorar, mano. A pimenta foi lá no cérebro, velho. Aí o cara começou a rir, filha da mãe. Tá nem aí, né? Nessa hora. Mas vocês estão contando as histórias aí. E eu sou o mais velho da mesa, né? Quem está assistindo, de repente, não entende nada. Esse cara está falando que o Léo Cabral corrigiu a prova dele. É isso mesmo, vocês entraram tão novos como professores da faculdade. Exatamente. Ao contrário de mim, que comecei tarde na faculdade, como aluno. Quando eu entrei como aluno com 30 anos, vocês já eram professor. O Léo não. Quando o Léo entrou na faculdade como professor, eu estava no 3º período. Mas o Léo já estava formado fazendo mestrado. E você já era professor da Estácio quando eu entrei. Eu entrei na Estácio em 2003. Você é um pouco mais velho que o Léo, né? O Léo foi seu calouro. O Léo 78, né, Léo? Eu sou 7,5, o Léo 78. Vocês entraram na faculdade na época... E eu ainda fiz 1 ano e meio de engenharia antes. Caramba. Eu já tinha feito 1 ano e meio de engenharia antes. Então seguiram o processo normal que as pessoas seguem, que eu não segui, né? Eu fui todo esculhambado, demorei a beça. Um dia eu resolvi entrar e fazer a faculdade, que era uma coisa que eu queria. E aí encontrei vocês dois. O Léo... Eu tive aula com o Léo no curso do CREF, da época de provisionamento. Lembra disso? Aqueles cursos de sábado? Cara, mas eu vou te falar, o trabalho que o Léo e o Hércules fizeram lá no laboratório com vocês, cara, foi... espetacular. A galera que saiu desse laboratório lá, é surreal. A seleção que eles conseguiram fazer e a contribuição que eles deram para todo mundo que passou por lá é gigantesca. Cara, porque você vê a posição que essa galera está hoje no mercado, todo mundo muito bem sucedido, muito respeitado. Realmente referência em alguma coisa. Pois é. Lá no grupo, no LAFEX, né, que a gente tem um grupo lá, vira e mexe, a galera entra para fazer um agradecimento, tanto para o Léo como para o Hércules, que a gratidão de todo mundo é enorme, né, o Léozinho? Cara, essas paradas me emocionam ali, porque ali era um propósito muito claro e definido, né? A gente não tinha a ambição financeira, mas um propósito, né, de cumprir, né, de querer, de fazer, né? Isso, não tinha zero ambição financeira, inclusive essa a gente não pode falar, não vou fazer corte. Qual? Tinha como é que diz tinha um bullying com a gente do laboratório em relação à questão financeira. Eu vou pegar uma cerveja aqui para mim com o Pedrinho. Eu só não vou nada para falar. Tinha os caras que davam aula de marca de gestão na época, lá no curso. Aí falavam com eles assim, pô, vocês ficam de fisiologia, não vão ganhar dinheiro nunca, não sei o quê, né? Pô, as coisas de fisiologia não vão ganhar dinheiro nunca. Aí um dia um deles brincou comigo na sala dos professores. Eu falei, pô, tu entende tanto de dinheiro que tem um palio candy, pô.
É igual os caras que falam, pô, o problema do coach é que ele te ensina a ficar rico e depois vai embora de Corsa, né? É tipo isso, né? Cara. Os caras geravam esse bonito. Você vê aí, pô, Alain, o Glabella, o Thiago Miranda, o Alberto Placebo, cara, o Vinícius, o André Zezé, cara, uma galera muito boa, todos aí que passaram lá. Né? A gente deu muita sorte, né, cara? A gente conseguiu pegar uma galera muito boa. Eu e o Hércules deu uma sorte ferrada ali. E era que o currículo era muito bom também, né, cara? O currículo era muito bom. A Estácio passou, aquele momento dela foi realmente um momento mágico, né, cara? Momento de ouro, né? Marcelinho conseguiu fazer um negócio ali espetacular, realmente. Ô, Léo, você lembra quando o Dudu Cossenza, ele era coordenador do campus, e o Marcelinho era o diretor do curso, e o Marcelinho foi fazer uma visita no laboratório, e o Hércules foi apresentar todo mundo. Quando chegou no Glabella, ele não sabia o nome. Ele não sabia o nome. O Hércules, com aquele jeito sisuso, esse aqui é o... Eu não... Aí, alguém chegou e falou, Marcos e tal. Quando o Marcelinho foi embora, essa porra de apelido no laboratório tem que acabar. Mas um dos principais a botar apelido ali, ó, é o Léo Cabral. Eu não, cara. Você era um dos principais, assim, ó, páreo duro com a galera. Eu sou chato com essa parada também de botar apelido. Eu boto apelido. Irmão, o Pedro é pior, cara. O Pedro é pior. Eu sou chato com esse negócio. Eu sou abusado. Eu sei. Você é bom de... Eu tenho boa criatividade. Olhar e ver os personagens. Né? Exatamente. O Pedro bota apelido e já ri, já conta já rindo já. Personagem. Personagens que são bons. Ô, Léo, a gente também mandou trabalho para o American College e foi aprovado. Só que ali a dureza era muito grande. E aí tomamos uma suspensão. Qual era o tempo de suspensão mesmo? Um ano. Era um ano que não podia. Cara, mas eu vou falar, o Léo lembra disso, que a gente estava lá. Você tem... É uma sessão de pôster mesmo, igual nos congressos aqui brasileiros, nada além disso. Existe uma galera que submete trabalho, a gente até viu, né, Léo, o Rolando apresentando um trabalho numa sala, que aí, mas aí, pô, tá falando do Rolando Basses, né, meu irmão? Um maluco que já era doutorado e tal, estava apresentando o trabalho de doutorado dele. Diferente. Então, a gente estava no pôster, então, cara, assim, tu vai lá, tem um pôster ali, tu prega ele, a galera fica passando, tu tem lá o padrãozinho, a galera passa, meu irmão. Léo, quantas pessoas pararam lá, Léo? 3? Entendeu? Não é também um negócio... Não, mas o nosso problema, Pedro, e legal, né? Para fazer o passaporte. Não, sim. Não é que a gente não estava com medo de ir apresentar. Não, eu sei, eu tô falando aqui é bobeira dos caras. Sim. Porque ele podia ter vocês mandado lá o pôster, o cara prega e deixa o pôster lá. Sim. Independente de ter alguém ou não. Pelo menos vai ter alguém que vai olhar lá o trabalho, vai ler e tal. E na revista sai o trabalho publicado, né? Até hoje, se você pesquisar, até hoje esse resumo está lá. Tá lá, você tem lá o suplemento. Eu tenho na minha casa lá o suplemento, eu tenho a revista física. Legal. Eu guardei. Por exemplo, o trabalho do Léo Rosinha, o Léo Ferreira, ele é citado, o pôster desse ano do Léo é citado no artigo do Jonas Strength, cara. Qual é o nome daquele cara? Aquele Kravitz, não sei, Kravitz, que publica sobre Aeróbio. Lenny Kravitz, que é o mesmo nome do cantor. É um autor. Eu pensei logo no cantor aqui. Não, o nome é o mesmo mesmo. Ele, cara, o trabalho do Léo, que foi do Alain, o do Léo, mais um ou dois, o do Léo é citado. Eu descobri no outro dia, no Resort Gate, até botei lá no grupo. O cara tava me pedindo, eu fui ver, ele é citado no artigo do Jonas Strength e do Lenny Kravitz, sobre treinamento aeróbico. O do Léo é a relação do VO2? É o VO2, a equação metabólica do American College, né, com a medida do oxigênio no teste gradual de crescimento. A gente fez um teste com intervalo longo de 3 minutos, e a gente mediu o consumo de oxigênio e estimou pela forma. E a gente rodou um blend Altman na época, né? Para ver a diferença, né? Eu lembro desses trabalhos todos acontecendo tudo ao mesmo tempo.
Era muita coisa ao mesmo tempo, Léo. E a gente não tinha, por exemplo, nenhuma experiência de gestão de projeto, que eu acho que é uma das coisas que volta no mundo da pesquisa hoje, né? Você vê que às vezes os caras que são chefes de laboratório, que são bons não só de pesquisa, mas de fazer gestão de projetos, como fosse projeto de negócio, os caras aumentam muito a produtividade, né, cara? A gente não tinha isso aí fazendo. A estratégia qual é a estratégia? Defende na mutueira e ataca no bololô. Agora essa aí, outro dia eu ia falar essa aí no meu Instagram, eu ia te citar, Léo. É exatamente isso. Cara, mas era uma quantidade. Era propósito, era amor, né, cara? Era envolvimento. Não, mas é porque o que acontece? Isso aí é o seguinte: essa quantidade de trabalho é porque você pega uma porrada de gente que está ali inserida num mercado, que está ativa no mercado, assim, tá trabalhando e tal. Aí você começa a ler num volume absurdo, começa a ver, né, o bando de falhazinha, de buraco que você tem nos trabalhos, onde você pode dar uma contribuição, e aquilo vai te dando uma motivação, tu fala, caraca, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Então tu acaba saindo fazendo teste de tudo e não entende que aquilo só vai ter valor se você publicar. Então é melhor você fazer 2, 3 coisas bem feitas e que vão ter impacto do que a gente fazer 10, mas que no final das contas, até hoje eu não publiquei o meu trabalho do mestrado. A minha dissertação de mestrado, ela está lá, está impressa, está linda, traduzida, eu só não submeti para publicação. Entendeu? Foi o que aconteceu no laboratório. Mas assim, os trabalhos é muito trabalho de qualidade, porque eram vários mini grupos. Eu tinha o grupo que fazia a potencialização, que também começou a estudar intervalo, que era o grupo que tinha eu, o Glabella, o Gordo, e só esse pessoal. Gordo, Ricardo Gordo, Ricardo Neves. O Ricardo Gordo, que não é gordo, né? O apelido é gordo, mas ele não é gordo. Barriga, que também não tem barriga. Homer Simpson, são vários. Ninguém tem nome. Isso é que o Léo fica. Vou fazer a campanha aqui. Volta, Homer! Homer Simpson. A história do apelido do Homer Simpson eu vou deixar para outra resenha, como é que ela surgiu. Que foi lá em Minas, naquele simpósio de fisiologia do exercício. Cara, esses caras fizeram uma sacanagem comigo. Não sei nem se vocês lembram disso. Acho que o Léo que fez, cara. O quê? Lá em Juiz de Fora, eu ia dar uma palestra de manhã cedo, cara. Aí a minha palestra o congresso era tipo quinta, sexta, sábado. Eu só fui no sábado, que eu ia dar uma palestra sábado de manhã e ia voltar. Pô, peguei o carro aqui, mandei a mensagem pro Léo à noite, na sexta-feira, falei, gordinho e tal, como é que tá aí? Então tá maneiro e tal. Eu falei, cara, como é que tá a galera aí, né? Vestida, ele falou, terno. Aí eu falei assim, o quê? Ele falou, meu irmão, parada é na beca, é no terno. Contigo, não. Aí eu falei, caraca, meu irmão, não acredito. Aí peguei Viviane e falei, Vi, passa aí a roupa que eu não usava aquela porra nunca. Aí ela passou lá, meu irmão, calça social, meu irmão, blazer. Aí deixei a parada preparada, entrei no carro, meu irmão, e pau, fui direto para Juiz de Fora. Aí cheguei em Juiz de Fora, parei um posto antes da universidade, que era na UFJF, né, o evento. Federal de Juiz de Fora. Isso, aí parei antes. Meu irmão, no posto lá, aquele banheiro do posto, eu me botando a minha roupa, me vesti todinho de... Meu irmão, tá lindo. Tá lindo. Aí só que eu malandro, eu já fui no plano B, porque eu falei, cara, vai que esses caras estão me sacaneando. Aí eu cheguei lá, parei no estacionamento, meu irmão. Daqui a pouco eu vejo o Paulo Sérgio vindo andando com a camisa da Nike, toda desbotada. Eu falei, pô, esses caras estão... sacanagem deles, maluco. Aí consegui ainda... Não foi nessa mesma época, foi? Foi. Não, porque o Hércules estava de terno. Eu lembro do meu terno, Léo? Até hoje os caras me sacaneiam do terno que a Karina me fez comprar. O terno do Alan, de motor, que é um ombreirão. O terno que ele ia no enterro, casamento e no congresso, cara. Era o terno que ele ia. Marrom com preto e gravata Adelaide. Não, a gravata era marrom com preto também, combinava. Cara, foi a Karina que comprou, pelo menos combinava. Se fosse eu que tivesse comprado, aí provavelmente a gravata ia ser roxa, ia ser uma parada absurda. Mas a Karina que escolheu, e a hora do terno, que foi o terno que eu usei pela primeira vez para apresentar, caí, estudei pra cacete, me preparei todo, preparei a apresentação, botei o terno, porque o Hércules falou o quê? Muito bem, Alan, perfeito.
Aí o Léo rindo da minha cara, carequinha, Aí entrei para fazer a apresentação. Rock é foda. Cara, todo mundo apresentando, pergunta pra caralho, a porrada comendo. Eu falei, eu nervoso, eu falei, porra, vai chegar a minha vez. Entrei, apresentei a parada toda, acabei. É isso. Alguma pergunta? Cri. Eu falei, não é possível. Cara, decepção, que ninguém entendeu porra nenhuma que eu falei. Aquele assunto, responsabilidade desse cara aí, o Léo Cabral. Um assunto que ninguém lia, que ninguém via, ninguém nem sabia o que era. O negócio falou assim, beleza, tá, acabou, agora sai. Deixa a gente voltar aqui para a vida normal. Lembra disso, Léozinho? Eu saía chateadão. Aí o Léo, não, fora da caixa. O Alan sempre foi um cara muito fora da caixa, né, cara? O Alan, ele sempre cara, eu acho que foi uma das características que eu acho do caralho do Alan. Tem pessoas que você dá o desafio, o cara vai querer cumprir o desafio. O Alan não. O Alan ele quer cumprir o desafio, mas aí, se puder ele fazer mais, ele vai tentar superar. Ele sempre se preparou para as coisas, né? Muito bem de querer fazer. Ele deu uma apresentação ímpar, cara, muito bacana. Só que a plateia, maluco, era muito ruim. A plateia era muito ruim. O cara ficou olhando assim, ó. Uma decepção. Foi, pô, pra que eu estudei essa porra toda? Ninguém quer saber desse assunto. Mas a minha sensação ali, Léo, era de ter, assim, cara... Não, mas ali era um congresso científico, não era um congresso prático, né? O que eu quero dizer assim, às vezes, algumas discussões que não necessariamente têm uma aplicação prática imediata, elas têm muito sentido, porque ali tem muita gente que estuda metodologia, que estuda... Às vezes, um detalhe contribui para vários trabalhos que vão sair dali. Então, para aquele ambiente, independente do tema, as discussões são importantes. Mas, às vezes, tem uma questão de ego, de orgulho e vaidade danada, né? E, às vezes, o mundo acadêmico, às vezes, treina a gente para ser assim. Eu pedi desculpa ao Steven Fleck, muitos anos depois, pedi desculpa para ele quando eu esteve no Brasil, a última vez que eu estive com ele, né, de uma coisa que eu fiz que foi horrorosa. Né, aquele simpósio de zoologia lá no Hotel Glória, que eu tinha visto lá o trabalho dele do American Journal of Physiology, que é um trabalho de periodização com tenista mais longo, que tinha um problema metodológico. Eu não lembro qual era o problema metodológico. O cara, ele apresentou o trabalho, a apresentação, eu fiz a pergunta para ele, ele não sabia responder, caralho. Mas assim, não que ele não conhecesse, que é um cara fora, e depois eu conheci ele melhor, assim, não que meu amigo, meu íntimo, né? Mas tive ele 3 vezes e conversei, um cara super gente boa, super humilde, sabe? Totalmente zen, sabe? E às vezes uma das coisas que eu achava hoje, vendo a vida de uma outra maneira, às vezes as pessoas faziam as perguntas que elas já sabiam a resposta, só para expor o outro, né? E aí era uma parada assim, cara, que a gente foi treinado assim um pouco assim para ser assim também, né? Às vezes, né? A vaidade né? Do mundo acadêmico às vezes é muito ruim isso, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? É um pouco de ser treinado para isso, Léo. E aí, como eu acho assim, não sei, tá? Eu não estava lá, mas eu, quando fui para fazer a faculdade, a Estácio de Sá, eu escolhi a Estácio de Sá pelos professores, e eu fui conversar, e eu sabia que o Léo Cabral ia dar aula lá, eu sabia que o Sandro dava aula lá, o Sandro Carpenter, eu sabia que o Pedro Ivo dava aula lá, eu não conhecia ainda o Hércules, que eu fui conhecer lá dentro. Mas eu olhei, a minha escolha foi pelas pessoas que eu estava vendo do lado de fora. E aí vocês já eram referência no mercado, diferente de quando você entrou. O Léo está falando que foi muito novo para ser professor, mas ele era uma super referência do mercado. Sim. Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista prático. Ele trabalhava de verdade, já trabalhava como professor. Então ele não era um cara que estava ali sentado atrás escondido dentro do laboratório. Era um cara que estava na prática também. E eram os caras que ele não vai lembrar, porque um monte de gente perguntava um monte de coisa, e eu, na época, no curso do CREF, eu enchi o saco dele, cara, eu ia atrás dele. Eu lembro dele indo tomar um café no intervalo, eu indo atrás dele, parado do lado dele, mas assim, faz não sei, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso aqui? E ele me explicando tudo. Não, você faz assim, não vai nem lembrar disso. É porque eu, como aluno, eu vou lembrar perfeitamente. Eu saio dali amarradão, falo, pô, legal, entendi esse assunto aqui, vou poder levar lá para a minha prática. Vou contar o do Alan. Disciplina de avaliação, testes e medidas, não estou da disciplina. Medidas e avaliação. Medidas e avaliação. Aí eu estava fazendo teste cardiorrespiratório. Aí eu falei do teste de 12 minutos. Aí eu falei assim, ó, e nem eu tinha o artigo do Kenneth Cooper, cara, do teste de 12 minutos. Quem trouxer
o artigo original que validou essa equação vai ganhar um ponto na prova. Quem trouxe, Pedro? Quem trouxe, Pedro? Deu uma semana para levar o artigo. Falei, filho da mãe, uma semana. Aí eu ganhei um ponto mesmo. Eu falei, pô, claro. Irmão, ele conseguiu o artigo de análise de validade do teste de Cooper, cara. Teste de 12 minutos. Ele deu... Nessa época não tinha a internet do jeito que é hoje, né? Cara, ele correu atrás. Então, você... Bireme, eu achei na Bireme. Bireme. Você foi um cara sempre que não se contentava pelo básico. Você sempre foi a mais, né? E você influenciou muitas pessoas a serem assim também naquela Mas aí é que tá, Léo, assim, isso é bacana. Quando você não se contenta com isso, você procura as pessoas que... E aí, quem eu encontrei? Por isso que eu fui para lá. Pedro, as referências que eu tinha, o Nelson Carvalho Júnior, você. Aí, depois veio o Hércules Rubini, que eu não conhecia. Então, quase que ele pega quase que eu pego a cerveja dele, Léo. Isso é porque é só a segunda, hein? Imagina depois da terceira, da quarta. Que vocês são caras que vocês... Quando você fala que você fez uma pergunta dessa pro Fleck, que realmente talvez não tenha sido no melhor momento, no melhor formato, mas é porque você estava além daquilo que tinha na época. E eu via claramente... Cara, eu vou te falar, eu discordo do Léo, eu estava lá, e eu fiz algo semelhante com o Andrew Fry num congresso lá do Sela Fisques em 2000, se eu não estou enganado, 2001, porque a gente estava vivendo um momento de muitas novidades, assim, para a gente aqui era tudo muito novo, a gente estava... era um momento de você dar base científica para um monte de conduta que a gente tinha. E algumas dessas condutas, elas eram passadas para a gente como se fossem condutas científicas, baseadas em ciência, e elas não eram. Elas tinham o que a ciência chama de... aquele educated guess, aquele chute educado, entendeu? Então, assim, algumas, elas tinham um viés. E, na verdade, o que eu perguntei para o Fry lá na época, que foi sobre arco de repetições, e eu acredito que o que o Léo fez com o Fleck aqui foi, cara, fala pra gente disso, porque uma coisa é o cara chegar e falar, não, porque a ciência fala isso, outra coisa é ele chegar ali na frente e falar, olha, gente, a ciência não diz isso claramente, mas a nossa vivência prática indica isso. E eu acho que era isso que a gente estava... quando eu fiz a pergunta, o que eu esperava, que foi o que aconteceu. O Fry, na época, o que ele respondeu foi isso. Falou, olha, realmente isso aí que você está dizendo é um ponto que a gente não sabe exatamente muito bem, mas como isso sempre foi feito assim, e a gente vê que isso funciona na prática assim, essa vira a recomendação. Então, eu acho, eu até discordo dele, eu não acho que ele nem devia pedir desculpa, porque acho que faz parte do exercício, e eu de verdade, eu pelo menos não tive essa intenção, e eu não vi o Léo com a intenção de expô-lo, simplesmente de tipo assim, cara, disserta aí pra gente sobre esse ponto, que a gente vê que é um ponto falho dentro dos estudos, mas que todo mundo segue falando isso. Então, provavelmente vocês têm alguma coisa que faz vocês acreditarem, e que vocês... Não tem problema, você fala pra gente, entendeu? Eu via muito nesse sentido, Mas eu acho que o Léo, ele acabou aproveitando, eu não estava lá, e se você está falando aquilo que eu conheço do Léo, eu já acredito, mas o Léo usou o exemplo dele para poder falar de uma coisa que efetivamente acontece. Que a pessoa sabe a resposta. Acontece. E aí vai perguntar só para dar uma espizinhada no cara e para aparecer. Isso eu já vi acontecer várias vezes e é horrível. E eu tenho certeza que não foi isso. Aí eu também tenho certeza, porque ele estava identificando uma falha na metodologia e falou assim, cara, tem essa falha aqui, por que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram? Como é que você explica? E é absolutamente legítimo. Mas pode soar no momento de uma maneira meio... Mas o que eu sei desse evento, Léo, a história que chegou para mim, é que ele não tomou porrada só de você, não. Porque o cara também chega aqui no Brasil, aí, com toda a humildade dele, com todo o jeito legal dele de ser, o cara também às vezes vem no Brasil e fala assim, Brasil, vou lá, falo o que eu quiser,
E meio que assim, olha só, a gente é brasileiro, mas, cara, também a gente estuda aqui, a gente está se preparando, está todo mundo aqui atento. Pô, explica melhor para a gente quer uma explicação melhor, que é igual aquele professor que chega lá, não, tem isso aqui eu não vou falar não, porque é muito complicado para vocês. Não tem gente que faz isso? Não é. No Brasil, vou falar para a Índia. Naquela época era muito assim, né? Eu me lembro que quando eu fiz essa pergunta, depois o Rolando estava na mesa, né? Aí o Rolando veio falar comigo, caralho, cara, que pergunta maneira que você fez. Eu falei, pô, cara, mas depois a gente... Sabe o que acontece? Léo, de verdade, sabe o que eu acho nisso? Eu acho que o problema maior está na maturidade da plateia em entender que isso faz parte do processo, entendeu? E aí a plateia pode ter a impressão de que é uma coisa... eu estou falando especificamente desse caso, tá? Uhum. E, na verdade, isso faz parte faz parte total. Faz parte completamente uma das belezas da coisa científica. É isso, é você discordar e você mostrar... na minha dissertação de mestrado, um dos meus avaliadores, que foi o professor Fernando Pompeu, ele rodou a minha estatística e falou, cara, eu rodei de outro jeito aqui, achei um resultado diferente do seu. Entendeu? E é isso. E é legal. E se ele não tivesse feito isso, para mim teria sido pior até. Eu achei que ele mostrou até para mim, caraca, o cara leu o meu trabalho mesmo, entendeu? Se preocupou, gostou e foi até fazer o trabalho que eu fiz, entendeu? Ele teve o mesmo treinamento que a gente teve, né? Sim. A gente, assim, o Pedro primeiro e eu logo em seguida depois, o Pedro me ajudou muito nisso. A gente veio numa geração que a gente foi muito bem treinado na base, né? A nossa base foi muito bem... E assim, eu tinha limitações severas, por exemplo, eu não sabia inglês, eu não tinha computador em casa, não sabia mexer no computador, né? Só que a gente foi treinado numa base muito, muito sólida. O Pedro foi primeiro e eu fui logo em seguida. E a gente, muito precocemente, a gente conseguiu, né? Talvez fazer esse bring the gap na teoria com a prática, né, de reflexões. Por exemplo, a gente tinha pessoas que trabalhavam com a gente no laboratório, que eram pessoas maravilhosas, seres humanos maravilhosos, com grande conhecimento, mas não tinha experiência prática. Até para o cara... Eu me lembro, cara, quantas vezes no laboratório que a gente fazia parte, a gente participava das discussões e acaba que as ideias de experimento e pesquisa das pessoas já estavam no mestrado, doutorado, surgiam das nossas colocações, né? Depois veio o André também entrou, né? Eram pessoas idôneas, tudo bem, não eram pessoas... Mas é aquela questão, né, do bring the gap, né, de você ver na prática. Cara, eu me lembro até hoje, eu falo de coração, brinco com ele, com o Simão. Cara, o Simão na época do mestrado tá fazendo uma coisa do doutorado. Eu falei, cara, pega uma variável. Ele foi estudar ordem de exercício. O Pedro foi estudar concorrente, eu fui estudar intervalo entre as séries. Era ver, porque naquela época tinha espaço para isso, né? É muito diferente, a ciência avançou bastante. Mas eu acho que a educação física hoje ela vive um momento ímpar, né? Mas... As pessoas hoje têm muito artigo, mas não sabem ler o artigo, não sabem criticar o design experimental, não sabem criticar a questão de estatística, aí sai acreditando que todo mundo fala, né? Coisas que deveriam ser básicas, né? Mas eu acho também, Léo, que só vou voltar um pouquinho, que você falou aí lá do laboratório. Você não vai falar do skin, não, né, cara? Não, né? Oi? Você não vai falar do skin Las Vegas, não, né? Não. Vamos, pula essa parte. Eu não tô nem pensando nisso. O que ele vê? Tu sabe dessa, Pedro? Não, eu subindo com ele no lift, falando para ele, Léo, o que o Dudu falou, Dudu Neto, né, nosso amigo da Bodytech, Dudu falou, pode ir aqui, que é tranquilo. Quando eu olhei o lift, eu falei, Léo, o Dudu sacaneou a gente. Sacaneou não, você aumenta a porrada nele. O Pedro... E o Caio Lift foi fazendo assim, ó. Isso, a Double falou que era uma green, era Double Black. Não, a parada é porque no ano antes, a gente tinha sacaneado o Dudu. Ele deu a troca. Cara, a gente em Las Vegas, meu irmão, aí, nessas viagens de trabalho, quem dirigia era eu, né? Aí, dirigindo, meu irmão, no meio do deserto, maluco. Então, tem estação de esqui, deserto, daqui a pouco, no meio do deserto, né? Lembra, lá? Aí vinha uma neve lá. Eu falei, caraca, mano. Beleza. A gente tava lá no tranquilão, no fácilzinho, né? No azul e no verde. Não, cara, aquele ali, um azulzinho. Pega um ski lift ali. Chegamos lá, cara. Cara. A parada era estreita. Tinha uns 5 metros só. Eu e o Léo. Pra esquerda, um canyon. Pra direita,
uma porrada de árvore que tu ia cair em cima da árvore. Né? E, meu irmão, era ice na veia, não tinha neve, era gelo na veia, mano. Aí eu falei, Alan, como é que vai fazer? Eu não sei, o Alan, pum, pulou do ski lift. Aí eu pulei também, mano. Aí os dois caras assim, meu irmão, o Alan levantou, ele levantava, bum, caiu. Eu falei, cara, fudeu, mano. Aí começou a dar um nervoso. Aí eu consegui parar assim na frente assim da descida. Aí tu começou a escalar. Um teste de esforço máximo, foi a maior frequência cardíaca que eu já alcancei na minha vida. E eu olhava o negócio lá para baixo, do jeito que o Léo falou, de um lado um cânion, do outro só árvore, fininho, descido e gelo. Cara, como é que eu vou descer isso aqui? Eu desci rolando, que eu rolava, levantava, não tinha habilidade. Mas não dava para descer nem com... Não, é isso que todo mundo fala para mim. Vocês estavam de snow ou estavam de esqui? Não, cara, esse é que é o ponto. Era a minha segunda vez que eu estava esquiando. Não, mas era snow ou era esqui? Não era esqui. Era esqui. A gente tava de esqui, eu e Alan de esqui. Não, eu nunca... O Léo desceu com a ajuda. Eu fiz snow. Eu cheguei lá embaixo, me botou na parada, né? Aí eu travei. Aí a parada é assim, era íngreme e no meio ela ficava tranquila, né? O problema é chegar no meio da montanha, né? Meu irmão, aí eu falei, puta que pariu, cacete. Aí segurei, os caras segura pra cima daqui a pouco, meu irmão. Eu falei, cara, tá perdendo a velocidade. Quando eu abri os olhos, o cara que tava me levando, ele voou por cima de mim, mano. Lembra, não? Lembra? O cara falou. Eu já tava lá embaixo, já. O cara voou. Eu falei, meu irmão, agora eu vou descer sozinho. Eu desci de bunda uma parte depois que eu não pode descer. E isso que ele tá falando, eu demorei pra cacete pra chegar lá embaixo. Quando eu cheguei, morto, que eu parei, eu esperei. Mas eu esperei até esse cara chegar rebocado. Chegou rebocado. Demorou pra cacete. A gente pegou cerveja pra caralho depois daquela, lembra lá? A gente sentou lá, a gente ficou bebendo cerveja boladão. Porra, mas só tinha isso pra fazer. Mas o foda é a gente subindo e eu, Léo, antes, eu falei, Léo, não vamos, ele tá sacaneando. Não tá, vamos, carequinha, subimos. Quando o lift fez assim, porque faz assim, falei, Léo, se ele estiver me sacaneando, vou meter a porrada nele. Ele não vai fazer isso, Dudu não faria isso. Afirmou. Até hoje ele fala que não sacaneou a gente, né? Ele é muito cara de pau. Pô, mas eu fiz uma com o Viana com ele no anterior, cara. Que ele... Então era vingança e eu participei sem fazer nada com ninguém, sobrou pra mim. Ele falou, vamos lá naquela ali. Eu falei, eu já fui, é tranquilo, Dudu, pode ir lá. Meu irmão, ele subiu, era uma preta, mano. Chegou ali em cima, quando ele viu, ele fingiu que doeu o joelho e voltou sentado. Quando ele sentou ali embaixo, tinha um cara de security. Opa! Entrou um cara de security ali, porra, deu com ambulância pra pegar ele, caraca. Tomou uma vergonha. Agora eu tô entendendo o que aconteceu no ano seguinte, agora eu entendi. Agora vem cá, o Alan falou que tu queria falar do vídeo lá do... O cara pega, levanta, joga... Não vou torcer pra ele, não. Mas tô brincando, engraçado, né? O cara ensinando, né? Aquele vídeo aquele vídeo é antigo, cara. Deve ter uns 3, 4 anos. Por agora, nego começou a circular ele de novo. E na época, a gente sacaneava, porque o Fabão, meu sócio lá, ex-sócio lá da Inox da Barra, ele teve uma vez que a gente estava falando do Muscle Up, né? Do Nargola. E aí o Fabão foi dar orientação para alguém, que eu não me lembro quem foi, acho que foi a Soraya, que é uma atleta nossa lá que estava tentando tirar o primeiro, e aí ele falou para ela assim, olha, a parada é a seguinte, pá, pou, pei, e foi. Falei, porra, como é que é? Ele falou, pá, pou, pei, e foi. E tem que acreditar. Tem que acreditar, mas qual é aí virou esse papo pay, óbvio que ele vinha associado com algum gesto motor. Claro. Mas acabou que, meu irmão, a gente chorava de rir. E quando veio esse vídeo, ele casou bonitinho, entendeu? A gente sacaneava muito lá, porque o cara fala isso, ó, pega mas assim, faz aqui e pá, e foi. Fala do vídeo pra galera, então, aqui rapidinho. Léo, fala do vídeo aí, já que... Que vídeo é esse que eles estão comentando? Não, um vídeo que eu recebi hoje, cara, ainda há pouco à tarde, de um cara pegando, ensinando a fazer um movimento de levantamento de peso, né? Que ele fica falando que tem que fazer só, mas ele não faz, né? A repórter fala, faz então, é isso. É isso, pá, e joga pra cima.
Só que ele mexe na barra, larga, então. Aí você pega aqui, só que já não tá com a barra. Sensacional, a gente sacaneava muito o Fabão com isso, porque acabou que ficou parecido, entendeu? Bom demais. Ô, Léo, só uma coisa aqui para a gente já caminhar aqui para o fim. Você está falando aí da tua época, tu entrou com o negócio de Las Vegas, eu ia falar uma outra coisa, então eu falo agora, que é você no LaFiex, você e o Hércules, e para mim isso era muito claro quando eu fui para o laboratório, porque eu fui para alguns laboratórios nessa época, porque eu estava querendo me desenvolver e eu precisava achar um caminho. Quando eu cheguei no LaFiex, que era coordenado pelo Léo Cabral, eu encontrei um esquema que depois eu entendi o que estava acontecendo. Ele estava pegando o que acontecia no mestrado, lá da Gama Filho, que era o mestrado que ele fazia parte. Que era o professor Paulo Sérgio Gomes. Paulo Sérgio Gomes, espetacular. E ele um trabalho brilhante com a gente lá. E ele estava levando esse trabalho por uma graduação para alunos de 4º, 5º e 6º período. E tudo que ele aprendia e que ele lia, ele levava para a gente essa questão da análise. Eu lembro de uma sessão no laboratório de uma tarde que ele mandou a gente ler um artigo. Ele falou assim, vai para casa, lê este artigo, mandava por e-mail na época, né? Lê esse artigo e volta aqui na semana que vem trazendo todos os erros que vocês encontraram. Só que a gente nunca tinha lido um artigo na vida. E eu por acaso, já tinha lido 1 ou 2 citados por ele, mas sem noção nenhuma do que eu estava lendo. Mas ler um negócio pela primeira vez, cara, o que ele quer que eu entenda? E aí ele passou uma tarde com a gente, destrinchando esse artigo, mostrando todos os erros metodológicos, e aquilo ali já abriu a cabeça da galera num nível, que isso é o começo. O começo, para mim, do LaFiex foi esse. Aí eu entendi, falei, estou no melhor lugar. De todos os lugares que eu tinha me envolvido até então, eu tive a certeza, eu fui saindo de tudo. Porque não dá para você ficar, não dá. É neste lugar aqui que eu vou ficar, num ou outro eu vou manter um pequeno compromisso até eu conseguir sair, mas aqui eu vou até o fim. Porque realmente o trabalho que você e o Hércules fizeram, assim, até hoje, né, quando eu vou ler um artigo, que eu começo a fazer análise crítica, cara, vem na cabeça essa tarde que esse cara aí, e especificamente foi ele nesse dia, ele ficou cutucando a gente para a gente achar os erros e mostrando e fazendo a gente entender como deveria ler um artigo. Espetacular, Léo, espetacular o trabalho que você e o Hércules fizeram, que não é nenhuma novidade para quem conhece a competência do Léo, quem conhece a competência do Hércules. Realmente, assim, a galera lá tem que ser muito grata mesmo. E é bacana porque você podia pegar toda aquela informação do laboratório e falar assim, cara, eu fiquei fodão, porque o Léo é um cara foda, e vou continuar foda. Ele quis transformar ali uma galera que ficasse foda junto com ele e conseguiu, Léo, vou te falar que você conseguiu. Vide Nelson Rubens do PubMed, né? Não, cara, é assim, ali, Alan, eu acho que é um processo multifatorial, né? Primeiro veio da escola que eu e o Pedro e o Hércules a gente vinha, né? Lá do Paulo Sérgio, né, cara? Que era uma coisa que a gente era muito cobrado, né, cara? Tinha uma cobrança muito grande. Tipo, a gente tinha que fazer disciplina na terça-feira, durante a semana tinha que ajudar a coleta de dados, sexta-feira tinha que estar lá para discutir artigo, trabalho dos outros, era uma coisa... Fora isso, a gente tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas, era uma coisa muito intensa. Agradeço muito também ao Dudu Cossenza, né, cara, que foi um cara que acreditou muito também em mim, né, como o Marcelo, que deram as oportunidades. Agradeço muito também ao Hércules, um grande irmãozão que a gente tem aí. A minha história com o Hércules é muito bacana, né, cara? Um dia ele vai contar quando vocês chamarem ele. Ele é o próximo, se ele puder, ele é o próximo, Léo. Por que a gente virou grande amigo, né? Um dia que eu dei um esporro ali lá no LaFiex, lá no laboratório do Paulo Sérgio, ele falou que é ali que ele conheci ele, né? Só que o Hércules é um cara muito... Ele tem aquele jeitão dele, mas é um cara muito humano, né, cara? É um cara muito humano com propósito. Porra, mas não, cara, mas é um ser humano ímpar também, cara. É um ser humano que eu tenho um irmãozão também do bem, que me ajudava muito, me dava feedback, chamava a minha atenção nas reflexões, né? E vocês, né, cara? Vocês tinham a oportunidade, por exemplo, tinha o Pedro como professor. O Pedro não podia estar lá, mas quando podia aparecia lá, falava, ajudava, dava aula. O Sandro, né, também é um cara que ajudava muito, né, o Sandro Carpenter, né, outras pessoas lá também, né.
mas vocês também, porque, assim, Alan, tu mais daquele cenário todo, ele podia dar certo dependendo das pessoas, cara. Podia ter tudo aquilo ali, mas se não tivesse aquele grupo ali, aquele grupo envolvido, não ia dar certo, entendeu? Porque o receptor da mensagem não ia mudar, né? E você é um grupo muito bacana, né? Vocês, né? Você, Léo, Rosinha, o Labella, o Barriga, o Vinícius. Não tem nome, repara que não tem nome. O Vinícius, o André Mendes, o Thiago Agora começou a falar o nome. O Neves, Zezé, o Cofre. Cara, assim, tudo isso só era possível porque vocês compraram e vocês contaminavam os outros, né? Vocês contaminavam pelos exemplos de vocês. Então, assim, aquele ecossistema só deu certo principalmente com vocês. Isso é uma coisa muito bacana, né? E por mais que, assim, no primeiro momento as pessoas criticassem, né? Não, vocês ficam comprando fisiologia no lugar de dinheiro. Eu perguntei por que você tem um palio quente. Mas vocês seguiram as suas carreiras, né? Cada um dentro do seu caminho, né? O Alberto, hoje lá dando professor em Goiânia, orientador de mestrado, doutorado, né? O Ramon Franco, cara, Ramon, outro cara que tem um trabalho muito bom, né? Você, né, com a sua história, o Labella com a sua história, cada um com a sua história dentro do seu mercado de teatro. Cada um, cara, tem. Isso é muito legal. Então, eu acho que é multifatorial, né? O nosso cérebro é muito dicotômico, né? Ele tenta explicar, às vezes, né, a gente analisar, mas eu acho que por muitos fatores. Vocês foram muito importantes nisso. Muito importante mesmo. Vocês... É aquele Smith lá que foi comprado. Lembra do Smith? Caramba, o Smith. E o processo... A gente tinha um projeto na FAPERJ, lembra disso, Léo? Lembro, pô. Um projeto aprovado pela FAPERJ, conduzido pelo Glabella, que precisava do Smith. A gente teve que criar um sistema no Smith para usar o Smith de uma maneira diferente para poder fazer a força isométrica máxima. Era muito legal. Muita história, Léo. Realmente um período muito bacana. Eu tive sorte porque eu tinha começado na faculdade em 97, foi quando eu comecei a trabalhar, por isso que eu me provisionei. Parei, voltei em 2001 na Gama Filho, parei de novo, em 2003 eu voltei. Só que quando eu voltei em 2003, eu falei, agora eu não posso mais parar, não posso mais me dar esse luxo, já estou com 30 anos de idade. E quando abriu o laboratório de fisiologia do exercício, só podia entrar, eu estava no terceiro, só podia entrar quem era do quarto período. Eu fiquei revoltado, nunca falei isso nem para o Hércules, nem para o Léo. Eu tive que esperar o próximo período. Quando eu entrei no período seguinte, tinha um moleque do terceiro período. Eu falei, porra, meu irmão, que era o Zezé. Por que ele foi? Porque ele foi aluno do Hércules. E eu era brilhante, moleque. Ele já sabia, conhecia. Aí o Hércules falou, não vai chegar no quarto período porra nenhuma, vem logo pro laboratório. Já chegou com o pé na porta arrebentando, que é um moleque fantástico. Eu tive que esperar o quarto período, quando eu comecei a fazer aula com o Léo. Aí o Léo convidou nós, que éramos alunos, a ir conhecer o laboratório. Eu só estava esperando esse momento, que eu já estava querendo ir mesmo. E aí eu fui e me deparei com isso tudo. E lá nessa época, o Hércules falava muito para a gente de levar você e o Sandro para o laboratório. Que tinha as conversas de vocês irem para lá, e eu, o Glabella, o Zezé, o Cofre, o Barriga, a gente cobrava o Hércules direto. Quando é que o Pedro vem? Quando é que o Sandro vem? Caramba, na época. E você que corrigiu minha monografia. Eu lembro. Porque o Léo, nessa época, já estava todo enrolado. Você manda para o Pedro corrige. Léo, meu orientador, mas quem corrigiu, quem fez quem decupou minha monografia foi o Pedro Ivo. Então, com as duas pessoas aqui que iniciaram a minha formação, que tirou apenas uma nota 7, depois de apresentado lá, lançado Pelo professor da disciplina? O professor deu 7? Não, o Pedro me deu 10. A minha nota do TCC 2, sério? Que no final é nota 7, a minha e do Gabriela. Olha aí, público jogando no ventilador. Eu não entendi direito o que a gente estava falando. É por aí, mas, Léo, olha só, cara, para a gente finalizar aqui, eu vou só, mais uma vez, externar aqui minha gratidão ao ser humano Léo Cabral, ao profissional Léo Cabral, mas principalmente ao ser humano Léo Cabral, que você vai estar sempre aqui no meu coração. Fico feliz sempre que eu posso falar contigo, e fazer uma resenha dessa com você, para mim, é espetacular. Você sabe, acho que sabe, né, do carinho que eu e toda a galera do LaFex tem por você, pelo Herculão.
Então, isso aqui, para mim, eu falava, quando eu estava lá na faculdade, eu falava isso. As pessoas falam dos ídolos, né? O músico, o jogador, os meus ídolos. Se você perguntar ao Glabella, ele vai confirmar isso para você. Os meus ídolos, eu consegui procurar e conviver com eles, que são as pessoas da profissão que eu quero, são as pessoas da educação física, que é o Léo Cabral, é o Hércules Rubini, é o Pedro Ivo, é o Sandro Carter. Então, você é um ídolo para mim, se tornou um amigo, me atendeu prontamente essa semana quando eu mandei a mensagem. Eu falei, pô, até eu conseguir um horário com o Léo Cabral, vai ser foda. Mas você, na mesma hora, falou, não, vamos fazer esse sábado mesmo. Então, cara, muito obrigado por tudo. Não vou mais falar, porque senão vou ficar aqui mais 1 hora de resenha e ninguém vai aguentar. Você já sabe todo o meu carinho, meu amor por você. Leozinho, obrigado mesmo. Eu não preciso nem falar, né? Irmão de mais de 20 anos, 25 anos, sei lá, 95 que eu entrei na faculdade, deve ter entrado em 96. Então são 25 anos aí de 97. De contato e de sintonia, e muita história, muita alegria junto, muito sucesso junto, e muito feliz realmente de poder ter você como parceiro durante tantos anos e amigo para a vida toda. Sempre. Tamo junto, meu camarada. A gente tem um convite para te fazer, que o Pedro está te devendo, porque ele combinou comigo que ele que faria, que vai fazer um mexicano lá na casa dele. Então, em breve, ele vai te comunicar. Está atrasado já isso, tá? Era para o ano passado. Cara, o mexicano na casa do Pedro, depois tem que fumar um charuto na varanda, cara. Façamos isso. A gente vai. Queridos, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns por essa resenha, né? Parabéns por tudo que vocês fazem, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Sabe que eu gosto demais de vocês, né? O Pedro, um amigão, né? Um irmãozão, me ajudou muito, muito mesmo. Me ajudou dando conselho, me ajudou me criticando, me ajudou me encaminhando bastante. Alan também, cara, um amigo ímpar, momentos não só como aluno, mas depois, né, trabalhando junto profissionalmente, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Aceitou um convite lá de uma mudança que ele tinha que fazer na vida dele. O André até quase me matou, mas tá tranquilo. E só depois, mais tarde, ele entendeu uma coisa que eu fiz com ele. Quando eu trouxe o Alan para trabalhar comigo na Bodytech, eu tinha 2 opções para trazer o Alan. Eu podia trazer ele para trabalhar comigo no escritório, eu podia trazer ele para trabalhar comigo numa unidade. Uma unidade grande e importante no Rio de Janeiro. O que acontecia? Naquele momento, eu podia pensar assim, do ponto de vista da capacidade dele, ele cumpria as 2 posições muito bem. Mas a capacidade de liderar do Alan é muito nato dele. O Alan, né, no LAFEX, ele já demonstrava isso muito bem, né, cara? Ele liderava pelo exemplo, pela dedicação, pelas atitudes. Uma coisa é você ser um chefe, outra coisa é ser um líder inspirador, né? O Alan sempre inspirou as pessoas nisso. E aí eu me lembro que ele fez essa pergunta para mim muitos anos depois, né? Por que ele foi para a unidade e não foi para a Rude inicialmente, né? Porque ali precisava de um líder, né? E além disso tudo, de ser humano, Alan, você é um grande líder, né? Você, depois, mais tarde, você foi para o Rude, criou sua equipe também, que tem os filhos lá do Alan, né? Que o pessoal brinca, né? Os filhos do Alan, né? Ficaram órfãos do Alan, mas você tem essa característica ímpar, né? E é muito bacana, né? Quando consegue juntar essas 2 coisas. Meus queridos, próxima resenha a gente vai fazer ao vivo, cara. Vamos fazer ao vivo. Com certeza. Tá marcado. E você vai beber uma cerveja com a gente. Então tá bom. Obrigado aí. Espero que eu possa ter contribuído, ter falado muito besteira. Porra! Maravilhoso. Eu vou receber os feedbacks depois, que eu já sei quais são, e eu te conto. Léo, muito obrigado. Valeu, Gordinho. Até a próxima. Dá um beijão a todo mundo aí. Ao vivo, a próxima.